E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo aí, seja muito bem-vindo ao canal da Numis Intercâmbio. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rodrigo Galiardo e vim hoje aqui para o nosso 6º episódio da série Papo com Jaleco. E hoje vai ser bem especial para você aí que está querendo estudar em Universidade Pública da Argentina, especialmente na Universidade Nacional de La Plata. Eu sei que a gente tem que trazer muito conteúdo de La Plata também para vocês, e esse vai ser o objetivo do dia aqui, onde eu trouxe a minha convidada especial, Júlia Garcia. Já está aqui, ó, o Instagram dela, para vocês seguirem. A Julinha vem trazendo bastante conteúdo de La Plata e também da Universidade de La Plata, para compartilhar com você aí que está pesquisando sobre essa universidade. Júlia, brigadão por estar aqui comigo, por ter aceitado o convite. Se apresente, conte aí quem é a Júlia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu tenho 19 anos, estudo na Universidade Nacional de La Plata e eu vim de Maringá, do Paraná, lá do Brasil. Que legal, Júlia, feliz demais de você estar aqui. Muita gente vem de Maringá, muita gente vem daquela região do oeste do Paraná para estudar na Argentina. É muito comum a gente andar na rua e encontrar algum paranaense aqui por Buenos Aires, La Plata também, né? Ó, segue a Júlia aí, tá? Aliás, tem uma coisinha que eu vi no seu Instagram, Júlia, que me chamou a atenção. Você colocou uma frase lá assim: as coisas que te empolgam não são aleatórias. Frase sua, essa frase? Não, eu acabei vendo ela na internet. Ah, copiou, né? Dá os créditos lá depois. Mas eu quero em cima disso te perguntar, a UNLP ainda te empolga? Ainda está te empolgando? Sim, a UNLP me empolgou no início também, tipo, pra vir pra cá, continua me empolgando e espero que continue até o final da cursada de medicina também. Legal, você está terminando agora o primeiro ano da carreira. Isso. Já fez o curso de ingresso. Já. E está terminando o primeiro. Vamos falar sobre o curso de ingresso aqui, vamos falar sobre a sua preparação do teste de proficiência em espanhol, vamos falar sobre a sua vivência na cidade de La Plata. Quero que você resuma, conte tudo que você puder aqui para essa galera que está querendo estudar em La Plata, tá? Aliás, ó, antes de eu chamar a vinheta, uma coisa importante. Se você está querendo estudar em La Plata, eu tenho dado sempre essa dica, Júlia, porque La Plata ainda tem sido uma universidade que a gente indica que tem um processo muito facilitado de ingresso. A gente vai falar disso, mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que você deixe para depois, para o ano que vem, para o próximo ano, porque as coisas em algum momento podem mudar. E a mim, em algum momento, vai mudar. Eu acho que esse processo hoje de ingresso, ele está muito aquém de outras universidades públicas que já complicaram um pouquinho. E eu acho que La Plata tem recebido tanta gente que em algum momento próximo ela vai complicar. Vai. Então, se o momento é pertinente agora, se você consegue ir para a Argentina agora no próximo ano, vá, porque em algum momento a UBA também já foi fácil o ingresso e hoje é extremamente difícil, e a gente tem outros exemplos também que têm se tornado mais difíceis dado a quantidade de pessoas que estão chegando. Só queria dar esse recadinho aí para a gente poder começar. Roda a vinheta aí para a gente falar tudo sobre La Plata e sobre a Júlia vivendo e estudando por lá. Vamos lá! Antes da gente começar, ó, não esquece, hein? Se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. Toda semana tem algo novo por aqui, algum conteúdo, seja de La Plata ou qualquer parte da Argentina, de várias universidades. Então vale muito a pena. Não esquece também de ativar aí as notificações, clicar nesse sininho aí, para que você também seja avisado ou avisada a cada conteúdo novo que chegar por aqui. Júlia, me diz uma coisa para a gente começar. De onde surgiu a ideia de estudar na Argentina? Bom, eu já queria medicina desde quando eu entrei no meu ensino médio e sempre fui pesquisando muito em relação a faculdades e todas as possibilidades possíveis que eu podia ter. E eu vi que o vestibular no Brasil ele era um pouco muito difícil. Um pouco difícil, mas continuei pesquisando e tudo mais e vi a possibilidade de vir para a Argentina. Conversei com algumas pessoas que já estudaram aqui e outro dia conheci uma pessoa também que estava para vir para cá. Legal. E aí eu comecei a perguntar e tudo mais e achei uma ideia bem bacana e apresentei para os meus pais.
Aí eles, é bacana a ideia. Não levaram a sério, deu pra ver. Só que aí no começo eu tava onde? Tava no primeiro ano do ensino médio, então tinha muita... Começou então bem antes a Começou. Então tinha muita água pra rolar ainda. Aí eu fui pesquisando, fui estudando, porque a ideia ainda era fazer vestibular no Brasil, ainda faculdade no Brasil. Mas aí depois começou o terceiro ano, veio com pandemia também e tudo mais. E como assim, foi tudo modo online, acabou ficando um pouco difícil o estudo e tudo mais. Aí, em 2022, mais ou menos, eu comecei a prestar alguns vestibulares, terceiro ano, segundo ano também. E eu vi que estava meio complicado para... Não ia ser tão fácil. Não ia ser assim. muito fácil, vi que ia perder alguns anos aí. Aí meus pais, eles até acabaram falando. E na Argentina? Aí retomar, lembraram da ideia lá atrás que você tinha levado para eles. Tanto que eu estava fazendo cursinho na época. Você chegou a fazer cursinho? Eu fiz, acho que 2 meses de cursinho. 2 meses. Mas nisso eu já tinha prestado Enem, já tinha feito vários vestibulares ali do Paraná também. Aí eu gostei da ideia, meu pai perguntou, você quer fazer faculdade aqui ou quer fazer faculdade na Argentina? Eu falei, vamos pra Argentina. Topou a ideia de encarar o desafio. No dia seguinte, cancelei o cursinho. A gente pesquisou algumas assessorias, achamos a Numes, que está comigo até hoje, aqui. E foi a melhor escolha que eu fiz. Não me arrependo em nenhum momento de ter vindo para cá, ter escolhido a Numes e escolher fazer medicina aqui. Que legal, e você muito nova... Você já mudou a fichinha do plano A, que seria o Brasil, para o plano B muito rápido, né? Sim. Porque eu falo sempre com a galera dessa questão do plano A, B e C. A gente fala assim, o plano A é aí no Brasil, hein? Tem que tentar, tem que fazer de tudo mesmo nos vestibulares aí para que dê certo, a gente torce para que dê certo. Mas o plano B tem que deixar encaminhado. Sim. Isso vale para nossa vida. E o plano B é a Argentina, tá aqui como um plano B. Não tem problema nenhum ser o plano B. Exatamente. E o plano B é uma universidade pública. Sim. Vamos trabalhar, se planejado como você planejou, dá para ir para uma universidade pública, você não ter mensalidade para pagar, enfim, super acessível e tudo mais. E aí o plano C é uma universidade particular. Muitos acabam passando por esses 3 planos, Sim. e é absolutamente normal. Você parou no plano B, La Plata. Sim. E da onde veio também a ideia, por que da escolha da Universidade Nacional de La Plata? Então, por conta do curso de ingresso facilitado, por ser menor, não ter uma prova para fazer, e também por conta da cidade, que é uma cidade mais tranquila, não tem muito problema de cidade grande. É tudo perto, é tudo mais fácil, é tudo mais rápido. Então, acabei optando por La Plata por também o custo de vida, porque é bem mais baixo que a capital. A gente vai falar disso. Eu quero saber quanto é que você está gastando em La Plata, não eu, mas todos que estão aqui assistindo, você que está vendo também, com certeza tem essa dúvida, será que vale a pena mesmo morar em La Plata ou em alguma outra cidade, fugir um pouco de Buenos Aires, será que eu gasto menos? Segura aí, a gente vai falar disso com certeza. Por que não a UBA? Você chegou a pensar na UBA? Então, eu pensei em ir para UBA, pensei para vir em agosto de 2022, acabou não dando certo. E aí era para eu ir para UBA também em janeiro. Aí, de último momento, decidi vir para a UNLP. Por conta realmente foi crucial o curso de ingresso. Porque seria 1 ano a mais e também teria a possibilidade também de não passar nesse curso de ingresso da UBA. Então, eu preferi ir para a UNLP por conta disso. Legal. Tanto que é uma faculdade tão renomada quanto a UBA também, como a UNR. Então, assim, acabou sendo uma ótima opção e uma ótima escolha. O UNR você também chegou a levar em consideração? Eu dei uma pesquisada sobre a UNR, só que não me encantou tanto quanto o UB e o UNLP. Aí eu escolhi a UNLP. Eu acho que você tenho certeza que você fez uma boa escolha. Não tem essa de má escolha, eu fui para La Plata, eu tô perdendo. Nada, o importante é entrar e depois cursar e depois se formar. Não tem a melhor faculdade, né? Quando a gente olha para nós, assim, sob o olhar dos outros sempre vai ter a melhor, mas para nós nem sempre. Sim. A melhor melhor para você é La Plata. É que melhor se adapta à sua realidade. É isso, e La Plata hoje tá entre as 3 melhores, talvez. Sim, esse ano foi considerada a melhor da Argentina. Aí,
Pois é, tem essa briga aí, viu? Ela já tá falando que La Plata foi considerada, tem que quem tá puxar um na pouco. UBA diz que é a UBA, enfim, eu deixo pra vocês avaliarem isso daí. E você já conhecia alguma coisa da cidade de La Plata? Eu não conhecia nada. O fato de você vir de Maringá, você chegou a fazer essa comparação? Pô, eu não sou da capital, sou de Curitiba, não sou de Curitiba, sou de Maringá, não vou para Buenos Aires, vou para La Plata porque talvez seja mais parecido com a minha realidade em Maringá? Então, eu acabei fazendo um pouco a comparação com Buenos Aires, porque assim, sempre fui apaixonado por cidade grande também. Mas assim, ir de uma cidade pequena para uma cidade muito grande assusta um pouco. Então, eu optei por La Plata também pela comodidade. Então, foi uma ótima escolha para mim, tanto quanto universidade, quanto cidade, tudo muito perfeito. Legal, isso é bom você falar, porque Maringá é uma cidade grande também. Sim. Pô, é uma cidade grande, 500 mil habitantes. É uma cidade grande. E La Plata também não é uma cidade pequena. Não. La Plata é uma cidade grande também, mas é legal ver o caminho que você teve, o caminho que você adotou para chegar a essa conclusão, porque é o mais difícil quando há descoberta, existe o momento da descoberta, em que você descobre ir para a Argentina. E aí depois desse momento você começa a buscar informações. Só que vem tanta informação de tanto lado que você não sabe para que lado ir. E é aí que as pessoas geralmente desistem, porque elas acham que não é para ela, porque ela não está conseguindo se concentrar em alguma em específica, enfim, Exatamente. Uma série de coisas. Porque todo mundo enche os olhos, nossa, capital, Buenos Aires. Às vezes não é a realidade que você gostaria muito de viver numa cidade grande. Aí tem outras opções com faculdades tão excelentes quanto, só que em cidades menores. E que vai muito mais se adaptar ao seu estilo de vida, à sua realidade, do que uma cidade grande como Buenos Aires. E La Plata tá aqui do lado também. Sim, 40 minutinhos já chega. Super pertinho de Buenos Aires, então quanto a isso, você vai estar praticamente dentro de Buenos Aires, né? Ô Júlia, e como você pesquisou sobre a universidade? Porque você não tomou a decisão, eu vou para La Plata e pronto, você pesquisou. Como? De que forma você pesquisou? Então, eu entrei no site da universidade, eu vi como que é o plano de estudos dela de todos os Isso anos. É interessante. E também eu fui buscar algumas pessoas que já estudavam na UNLP para ver como que é a faculdade, como que é o método de ensino, para ver se eu ia gostar. E com base em todas essas pesquisas, vi também do curso de ingresso, vi de tudo, acabou que me pareceu muito bom. Aí eu tomei a decisão de ir para La Plata e falar, vou arriscar. Você chegou a fazer bastante vestibulares no Brasil? Eu fiz, acho que uns 10. Caraca, chegou a fazer um número, todos para medicina, com a ideia de entrar em medicina. Todos para medicina. E viu que não ia rolar, pelo menos você tem potencial, obviamente talvez você precisasse de um tempo a mais de cursinho. Sim. E aí que tá. Você ia perder talvez quanto tempo de cursinho? Então, exatamente. E foi uma coisa que eu levei muito em conta em relação a trancar o cursinho e vir para a Argentina ou continuar no cursinho. Que eu pensei, eu posso estar fazendo 2, 3 anos já de medicina na Argentina do que estar fazendo 2, 3 anos de cursinho. Então eu decidi arriscar, vir para cá, se não gostar, volto, mas até então tô gostando bastante. Que bom. Ô, Júlia, e você é super novinha, você tá com 19 anos, tá começando a vida agora. Eu imagino a dor que seus pais tiveram quando que aceitaram trazer você até aqui para você estudar, Nossa, né? Meu pai ficou chorando um mês seguido, assim. Sério? Tipo, meu Deus. O pai sofreu mais? Não, os dois sofreram, mas meu pai, ele conseguia externalizar mais. Sério? Caramba. Aí chorava. Ai, não vou ter minha filhinha aqui do ladinho. Mas eles entenderam que era o melhor, era o momento. Sim, tudo e todo isso. momento ele sempre apoiando, sempre perguntando, você tem certeza? Tá tudo certo? Porque se não quiser ir agora, tudo bem, mas tá tudo certo, né? Tudo certo. Todo momento apoiando. E assim, um ano depois, praticamente, né? Um ano que você tá aí se aproximando do fim desse primeiro ano, você sente que já ganhou, pelo menos em maturidade, assim? Você tá morando sozinha? Sim, morando sozinha agora. Nossa, esse um ano
o tanto de coisa que eu aprendi. Aprendi literalmente a morar sozinha na marra. Porque não é fácil, gente. Vai ter perrengue. Vai ter dia que você não vai querer cozinhar, mas você vai ter, porque senão você vai ficar com fome. Porque não vai ter a mãe ali do lado pra fazer a comidinha. Oh, que falta que faz. Nossa, que saudade. Vai ter que lavar roupa, vai ter que lavar louça, limpar a casa. Vai ter que estudar, porque tem que estudar, gente. É verdade, eu já ia esquecendo que tinha que estudar, inclusive. É a parte mais difícil é estudar. Os outros você vai até levando. Um dia você fala, deixa lá, depois eu faço. Mas eu perguntei isso porque, geralmente, quando eu converso com um pai, com uma mãe, ou quando eu converso com alguém bem jovem, eu gosto de tocar nesse assunto porque é o feedback que eu mais tenho em relação ao quanto de maturidade o filho ou a filha consegue em tão pouco tempo, porque tem que lidar com essas situações, tem que resolver os problemas. Antes você tinha alguém lá, seu pai, sua mãe, te ajudava, ou então eles resolviam o problema. E agora é você e você. Sim, tudo tem que correr atrás aqui, tudo tem que ser você, porque é tudo em espanhol, você tá sozinho. Então, assim, tem que resolver sim ou sim e precisa resolver logo. E os problemas se potencializam justamente por conta do idioma, por conta de você não ter tido essa experiência antes. Então, tudo isso é legal. Então, se você que está assistindo aí é pai, é mãe, porque eu sei que o nosso canal atrai muita gente com esse perfil, muitos pais que querem saber mais disso. Por isso que eu acho que a ideia desse papo com o Jaleco é exatamente levar informação para quem vai ter a experiência, para o filho, para o jovem ali e tal, mas também passar um pouco de segurança para os pais. Então, sempre que eu estou aqui com alguém, eu venho e cutuco ali com alguma pergunta para o pai e para a mãe entender que sim, é a hora, está com 18, está com 19, é a hora de apostar, é a hora de acreditar na educação que você aí deu para o seu filho, para sua filha. E também é saber que tem que deixar o filho crescer. Olha, falou a experiente Júlia agora. Tem que deixar o filho crescer, porque é uma oportunidade única que tem na vida. Viu aí, Alessandro? O Alessandro é o pai da Júlia, com certeza está assistindo, deve estar agora fazendo uma cara de ué. Tem que deixar o filho crescer, tem que soltar ele no mundo, porque é uma oportunidade única, é experiência para a vida inteira. E de verdade, todas as experiências que eu tô vivendo aqui, todas que eu vou viver, vai ser muito enriquecedor lá no futuro também. Demais. E como já está sendo também. Então, assim, deixa, não fica, pode ficar com medo, é óbvio que vai ter medo, mas tem que ter um pouquinho de maleabilidade nisso. E de coragem. E de coragem. E de confiança, de saber que é um processo que você vai passar por isso, seja aqui, passaria aqui ou passaria lá, em algum lugar você ia passar por esse processo. Ou aqui Faz ou parte. no Brasil, você vai ter que se virar um pouco. Ó, gente, tem muita coisa legal pra gente falar ainda. Júlia, vamos falar sobre a cidade de La Plata. Vamos dar mais detalhes sobre a universidade, sobre o curso, sobre as aulas. Muita gente tem dúvidas sobre como funcionam as aulas. Vamos falar sobre isso. Vamos falar o que tem de bom para fazer em La Plata. Vamos falar quanto é que você está gastando para poder viver em La Plata. Tem muita coisa boa. Só queria chamar a atenção de você aí que está assistindo antes, para não esquecer de curtir o vídeo, tá? É bem importante isso para nós. Então, por favor, perde um tempinho aí, já dá um like, já dá um joinha, para que a gente possa continuar aparecendo para mais gente, para que mais pessoas também possam continuar recebendo os nossos conteúdos. Júlia, vamos começar falando aqui da cidade de La Plata. Quero muito saber o que você está achando de lá. Olha, tô gostando muito de La Plata. É uma cidade bem tranquila mesmo. Tem muita coisa para fazer também. E assim, é uma cidade onde tudo é perto, então você tem muita facilidade para pegar ônibus, tem o trem para ir para a faculdade. Então assim, é bem tranquilo viver em La Plata. Que bom falar isso, porque as pessoas têm medo às vezes de vir para a Argentina, de ir para La Plata, não conhecem, tem medo do que desconhecem. É normal o medo também, acho que faz parte, né? Mas você falou que tem muita coisa para fazer. O que tem para fazer na Plata, além de estudar? Estudar principalmente, tem muito o que fazer, mas também tem muitos barzinhos, tem bastante festa também, tem museu, planetário e tipo... Achei que você ia falar do lado bom.
Achei que você esqueceu de falar de museu, do planetário. Você só fala de bar, de balada, dessas coisas. Ah, mas tem balada tem brasileira também. Também, né? Sim, sempre tem. Então, assim, todas essas atividades, museu, planetário, tudo que relacionado à faculdade, para estudante, é de graça. Muitos parques lá também, Tem né? muito parque, tem o bosque que tem pedalinho, tem vários eventos culturais que acontecem na cidade também, nas praças. Então, é uma cidade bem... Tem o que fazer. No final de semana dá para dar aquela relaxada. Sim. Legal, isso é importante. Isso é importante. E por que você falou um pouquinho, mas por que não Buenos Aires, morar em Buenos Aires? Por que você acha que eu não conseguiria ir para La Plata? Por conta da dificuldade de sempre ter que pegar trem ou ônibus, o tempo que eu levaria de Buenos Aires até aqui seria um tempo que eu conseguiria estar estudando para a matéria ali em La Plata ou fazendo alguma outra coisa. Então, assim, a facilidade já de morar na cidade que você vai estudar é 100% ótima. Legal. Então, é muito bom você morar já no lugar onde você vai estudar por conta de facilidade, porque sempre vai acontecer algum imprevisto ou outro. Então, é importante sempre pensar nessa possibilidade. Legal, porque tem gente que pergunta, né? Tem gente que vem até nós com a ideia de querer morar em Buenos Aires, de estudar em La Plata. Eu sempre deixo bem claro que eu acho que é difícil. Acho que você vai perder tempo no transporte que você poderia estar usando para outra coisa, e La Plata vai te dar também uma qualidade de vida muito boa. Igual em La Plata, a gente brinca que tudo é 20 minutos andando. Ou de ônibus é 10. E você acha uma cidade perigosa? Eu, particularmente, acho uma cidade bem segura. Bem segura. Tem bastante policiamento. Claro, você não pode andar... Pra vacilar, né? Vacilando na rua. Mas, assim, é uma cidade tranquila, é uma cidade segura, sempre tem policiamento nas praças também. Então, é bem tranquila. A parte do centro é super policiada, então tem bastante movimento. Então, você bem tranquila. Você viu muita diferença entre o que você vivia em Maringá e o que você está vivendo agora em La Plata? Eu acho que um pouco da calmaria de La Plata é diferente de Maringá. Mais calmo, você fala? É mais calma. Porque Maringá, vamos dizer que é uma pseudo-capital, assim. Pseudo-capital? É uma pseudo-capital. Gostei da denominação, o pessoal de Maringá aí vai gostar. Então assim, Maringá eu acho uma cidade um pouco mais agitada do que La Plata. Então essa foi a principal assim, diferença que eu vi. Mas pra quem veio pra estudar, tá bom. Exatamente, tá sim. E assim, uma coisa que eu vi muito relacionada com Maringá foi o tanto de parques que tem, é muito arborizado também. Então é uma cidade bem bonita. Na primavera é lindo. Tipo, tem muitas flores, as árvores são bem bonitas também. Que legal. E você tá morando num apartamento lá? Sim, tô morando num apartamento. Como que é o apartamento? Ele tem um dormitório, sala, cozinha e banheiro. É grande? É grande. Pelo que a gente vê que os estudantes alugam, acaba sendo grande, né? Sim, é grandinho, tem sacada também. E tá bem localizado lá? Bem localizado, tá no centro da cidade praticamente. Tá, legal. E tem transporte? E você vai pra faculdade como? A maioria das vezes eu vou andando. Quantos minutos? Dá 20 minutos, 30 minutos. Andando devagar, assim, 30 minutos. Já serve como uma caminhada diária. Sim. É bom também que corta pelo bosque também. Então você vai apreciando a natureza. Tem um lago ali pra dar uma olhada. Então é bom sempre estar em contato um pouco com a natureza pra também não... pra ter um tempo de paz na cabeça também. Mas se você tivesse que ir de ônibus, Júlia, tranquilo também? É tranquilo, a cada 10 minutos tem ônibus lá pra ir pra faculdade, tem a linha especial que já... O pessoal tem um pouco de medo, sabe, de quem tá longe, né, o do desconhecido de novo, né, eu falo disso, mas eu vou morar um pouco longe da faculdade, o que é normal em La Plata, não dá pra você morar do lado da universidade, não vai ter um lugar pra você morar do lado da faculdade, você vai ter que morar num lugar mais afastado, que dê pra andar do jeito que você faz, ou que tenha que pegar ônibus. Sim. Por que ter medo de pegar ônibus em La Plata? Não, porque é tudo muito rápido e fácil também. Porque sempre vai ter, no máximo, 2 linhas que você vai ter que pegar. É sempre as mesmas, então não vai mudar muita coisa, então pode ficar tranquilo. No começo o pessoal não sabe como pegar, Sim. Não sabe o que falar, porque é diferente aqui. Por muito tempo, assim, acho que uns 2, 3 meses, eu fiquei só indo pra faculdade andando porque eu tinha medo de pegar ônibus e parar em algum outro lugar. Mas depois que você tem a primeira experiência, acabou, passou. Sim, aí você vê, nossa, como é rápido. Fácil, né? Como é rápido e fácil. Aí você só quer andar de ônibus. E é legal você falar isso porque as pessoas têm medo daquilo que vai vir pela primeira vez e fica adiando.
por exemplo, vir para a Argentina estudar, as Sim. pessoas adiam, até que vai chegar uma hora e vai falar, eu não posso mais ir, por alguma razão que a vida ali lhe proporcionou e não vai dar mais para ver. Exatamente. E aí passou. E é a mesma coisa se passa com as experiências quando você já está aqui. Eu tenho medo de ir pela primeira vez, pegar um ônibus, pegar um metrô. A gente estava falando agora há pouco aqui nos bastidores de ir no açougue, né? Sim. A gente tem medo de ir no açougue pela primeira vez. Meu Deus, que corte de carne que eu vou pedir? E chega lá com o manual da corte da carne aqui, falando, apontando, e tá beleza. Na segunda vez sua no açougue, você já vai de uma forma mais relaxada, já vai começando a Faz o desenvolver. seguinte, vai no mercado, tira a foto da etiqueta e vai no açougue. E vai no açougue, é um bom exemplo, né? Porque é normal, faz parte. Você falou também de um trem, tem um trem lá que é o trem do estudante, que Sim, eles falam, o trem né? Como universitário. Ele interliga todas as sedes de faculdades da UNLP, Que ali, legal informática, medicina, então todas. Então, assim, é com uma tarifa bem menor do que a do ônibus mesmo. Que já é barato E também. que já é muito barato. Tipo, não dá nem, acho que, R$2. Então é bem baratinho. E o trem, metade do preço, praticamente. Então, assim, cada 1 hora tem o trem e em 10 minutos você tá na faculdade. Você pega ele em um ponto específico. Tem como pegar na estação de trem mesmo ou em qualquer uma das sedes que passa e ele ali. vai passando na Vai faculdade passando. de medicina, faculdade sei lá do quê, Sim, do quê. todas as faculdades ali que tá na reta, ele vai passando ali Pô, e dá muito pra legal pegar. isso, muito legal, muito legal. E Júlia, tem muito brasileiro lá em La Plata? Tem bastante brasileiro. Você tropeça, você já cai Você já no vê brasileiro. algum. Então, assim, se você tá preocupado, não vou ter amigos brasileiros, não vou conhecer gente brasileira. Gente, tem. E muito. Não, e La Plata também tem trazido uma experiência legal, porque ela tem atraído muita gente de outros países Sim. também da América do Sul, né? Sim, tem muito colombiano, equatoriano. Tem muitos amigos colombianos, equatorianos, venezuelanos. Então, tipo, tem bastante gente. Você, para você ter uma noção, você disse que mora num apartamento, imagina um prédio, deve estar cheio de Até gente que de tem fora. 2 brasileiros só no prédio. Que já para muitos Sim. de algumas cidades do Brasil, imagina aí na sua cidade, você está num prédio em que você tem 3 apartamentos que são de argentinos, já seria uma baita de uma Sim. novidade. Aí, mas tem muita gente, e principalmente estudante de medicina. Então, assim, vai ter muita gente de fora que faz medicina, então é um intercâmbio muito legal de ideia, de cultura, de idioma. Então, assim, aproveita. Vamos falar sobre essa questão de idioma também, porque eu acho que é importante, mas de novo, dentro disso que você está destacando, eu volto aqui para falar com você aí sobre a importância de não esperar se a ideia é La Plata, hein? Tem que começar já, porque mudanças devem vir logo logo, e se você esperar, você vai ter que ir lá para aquele plano C, que eu falei da universidade particular, porque acaba que os planos B, que seriam as universidades públicas, ficando mais difícil na Argentina. Então, ó, não deixa para amanhã não, tá? Vamos falar de grana agora, Júlia. É importante, assunto que todo mundo... Rodrigo, quanto eu gasto? Rodrigo, quanto eu vou gastar? Rodrigo, quanto meu filho vai gastar? E, Júlia, quanto é que você gasta em La Plata? Olha, em média, eu gasto... Sinceramente, não vai falar, Rodrigo, eu gasto 1.000, mas eu não faço nada. Não. Então eu falo 5.000, mas eu compro a La Plata. Não, em média eu gasto R$1.500 por mês. Isso já com aluguel e despesas e minha saída de fim de semana, que eu saio quase todo fim de semana. Tá, o seu pai tá assistindo, viu? Ele vai ficar bravo com você. Ô, Júlia, quanto você tá pagando de aluguel lá? Eu pago 90 mil pesos. Não, vamos falar em real. Que Não dá pra na falar em tradução pesos. ultimamente tá uns 700, 800 reais. 700, 800 reais, legal. Aí você tem as despesas do Aí imóvel. tem as despesas que varia em Energia, média... luz, Isso, que varia em média 100... tudo. Sim, tudo. Porque você fala assim, o pessoal fala que é 100 só a luz. Não. O que é normal, tá? Que é Em São normal, Paulo eu pago sim. mais de 100 só de energia Não, só que elétrica. aqui as coisas são bem baratas, os serviços básicos, Uhum. como água, a maioria não precisa pagar, porque já é subsidiado. Tem a energia, que acho que não passa de R$100 também. Internet, R$50 no máximo, assim. Gás, essas coisas. Gás, R$6. Que inveja. É bem baratinho. Legal. E aí, então, dá pra gente falar entre aluguel, as despesas de aluguel. Você acha que você gastaria mais aqui em Buenos Aires, na capital? Acredito que sim, principalmente em relação ao aluguel.
Que o aluguel você tá pagando aqui... barato. Sim. Uhum. Que acho que aqui no aluguel não sairia por menos de 1.000. Mas uma coisa também que as pessoas têm que entender é que quando a Júlia chegou aqui, a Júlia não estava pagando isso. A Júlia Não. estava num apartamento talvez pior, pagando mais caro. Sim. E talvez mais longe. Sim. É o que acontece. E depois você vai se habituando, você vai se acostumando, você vai entendendo como tudo funciona, você vai entendendo o processo de tudo, oportunidades vão aparecendo também, e aí você começa a encontrar opções de imóveis melhores, mais baratas. E também a época do ano também, época né? do ano, Porque perfeito. no começo do ano chega muita gente, então, consequentemente... E muita gente desesperada, eu Sim. preciso. Consequentemente, aumenta um pouco os aluguéis. Mas, assim, por metade do ano, depois vai dando uma baixada e a cotação também do peso também vai mudando, então acaba saindo mais barato. E você tem despesas com a faculdade em si? Não tem, ó, você não paga a faculdade, mas tem despesas com a faculdade, com o curso de medicina? Não, com curso de medicina não. As únicas coisas que eu comprei foi os materiais de anatomia, que foi pinça, estilete, assim, e apenas. Aí eu gosto de ter o livro físico. Então, eu já tenho um pouco desse gasto. Mas, assim, compra uma vez Nada a cada... relevante, nada que... Assim, tem na internet tudo. Então, assim, não é algo que você precisa ter ali. A faculdade não te exige isso. E o que você fez para conseguir esse apartamento? Olha, eu rodei site de pesquisa de casa, de apartamento por quase um mês, assim, era de manhã, de tarde, de noite, era mandando mensagem, era ligando, indo visitar apartamento. E esse que eu tô agora foi o que eu mais me apaixonei. Que legal, bom. É perfeito ele. Assim, tá numa ótima localização. Então, assim, gente, não tenha preguiça de procurar. Não tenha, vai atrás mesmo, vai procurar, porque você vai achar um que se adapta a você, que adapta no seu valor, no seu jeito também. Então, assim, procura que vai dar certo. E quando você alugou, Júlia, você precisou de que tipos de garantia, você lembra? Eu precisei de 3 recibos de sueldo, porque tinha a opção de fazer ou com uma garantia proprietária e um recibo, só que a garantia proprietária ia acabar saindo mais caro do que os recibos. Os recibos são mais ou menos os olerites do Brasil, e a gente não pode usar do Brasil. Você não pôde usar do Brasil? Não. Aí eu acabei tendo que comprar. Olha, que não escutem isso. Que não escutem isso. Então, assim, é normal, tá, gente? Muito normal aqui, principalmente por conta da gente ser estrangeiro. Mas acabei dando 3 recibos de sueldo e também um aluguel como calção. Como calção. Isso. Além também de ter tido gastos de honorário, de contrato e tudo mais. E esse apartamento já estava mobiliado ou não? Eles tinham guarda-roupa e o fogão, que é obrigatório ter aqui na Argentina. O restante você já comprou ou tá comprando? Aí eu só comprei no momento a cama, uma mesa e a geladeira, que era o que precisava. Aí agora eu comprei uma escrivaninha, então, tipo, vai montando aos pouquinhos. E vai aos poucos, é isso mesmo, é assim que tem que fazer, vai aos poucos. Eu preciso disso agora. E também, não dá nesse mês? Não, no mês que vem vamos planejar. E é normal também comprar coisa usada já aqui também, porque acaba saindo muito mais barato também, e tem muito estudante que já, tipo, terminei a faculdade, tô indo embora de novo. Aí estão vendendo, então acaba sendo bem mais barato. Vamos entrar pegando um ganchinho para a gente falar da faculdade já. Eu queria que você falasse como foi a sua preparação para o certificado de proficiência que você precisou em La Plata. Sim. Como você se preparou para ele? Então, eu comecei a fazer o curso de espanhol em maio de 2022. Tava para eu programar para fazer já o certificado em julho. Então, tipo, tinha muito pouquinho tempo. Aí eu ganhei um tempo a mais, né? Porque inicialmente eu ia para UBA de agosto, depois para de janeiro. Então ganhei um tempo. Aí eu decidi vir para a UNLP, faltando acho que um mês, acredito, para começar as inscrições. Então eu não tinha feito CL porque eu fiquei assim, demorando, porque eu achava, não tô pronta. Aí não ia dar tempo de fazer o CL. Aí eu tive a opção também de fazer o Certeia, que é a prova da UNLP, de proficiência, que é bem mais barata também, é bem mais tranquilo. Legal, tem vídeos inclusive em que eu explico um pouco mais sobre essas provas de proficiência. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, onde eu falo
quais exames de proficiência são aceitos pelas universidades públicas aqui da Argentina. Lá eu explico mais sobre o CERTEA, explico sobre outros exames que fogem um pouquinho do normal, que o normal é CL ou CELU, tem outras possibilidades também que eu explico lá, vale a pena. E se você chegou aqui agora e não faz ideia do que seja isso, tem também um outro vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir, explicando um pouco mais sobre essa necessidade, esse requisito que as universidades públicas da Argentina têm e que você precisa se preparar, assim como a Júlia começou lá atrás o planejamento dela, tá? E antes da gente continuar, escreve nos comentários aí, se você tiver alguma pergunta para a Júlia, manda nos comentários, eu vou fazer questão de, Júlia, perguntaram isso aqui, a Júlia responde, eu mando aqui para você. Ou se tiver dúvidas para mim também, fica à vontade aí, escreve nos comentários e aproveita para curtir também, dar o joinha aí no vídeo. Bom, Júlia, vamos entrar agora para falar da faculdade, porque eu acho que é importante. Já falamos da cidade, já falamos da sua expectativa em relação lá atrás, quando você começou, mas eu quero saber na prática ali, porque tem gente aí que está assistindo que com certeza está querendo ou pensando aí em aprofundar as pesquisas sobre La Plata, né? Então, para começar, curso de ingresso na La Plata. Chama-se curso introdutório. Sim. É isso, né? Como é que foi o curso introdutório para você? Esse ano o curso de introdutório ele teve a duração de 1 mês, com aulas 2 vezes na semana, de mais ou menos 2 horas em média. Nesse curso não foi necessário fazer nenhum tipo de prova, não precisou fazer nenhum trabalho. É disponibilizado também uma apostila pela própria universidade do curso de ingresso, onde você vai aprender coisas básicas que você precisa saber sobre a carreira de medicina, sobre como você tem que se portar como médico também. Foi tratado também o assunto de empatia, como agir numa situação de um paciente. E também, nesse curso de ingresso, a gente tem uma pequena visualização das matérias do primeiro ano, como anatomia, histologia, embriologia, biologia e sociales, que essas são as matérias que a gente tem no primeiro ano. E também é como uma forma de você saber se aquela carreira é mesmo para você ou não, e se você vai se adaptar à universidade. Legal, você resumiu muito bem, aliás. Tem uma prova final, assim, ou não? Não, você só precisa comparecer nesse curso. É uma molezinha também, é bem tranquilo. Você disse 2 vezes por semana, 2 aulas, tem atividade, trabalho? Assim, o professor, ele passa, assim, porque nessa apostila tem alguns questionários, né, que ele fez um grupo de cada fileira da sala, para a gente comentar sobre todas essas perguntas. Então, assim, é bem basiquinho, você não precisa escrever nada, não precisa entregar nada, você precisa apenas comparecer e participar. Estar presente e participar. Legal. 1 mês durou? 1 mês. Começou quando? Começou começou em 3 de fevereiro e foi até 1 de março. Presencial, todo Presencial. Júlia, e o idioma, assim, como é que tá sendo isso para você? Hoje não está sendo mais uma barreira, assim, no começo foi um pouco difícil, assim, porque você tem uma base de curso, você não tem uma base de vivência. Então acaba saindo um pouco travado, você acaba não entendendo muita coisa, assim, e tal, mas depois de um tempo você acaba se adaptando, você consegue falar mais palavras, assim, que você não conhecia, aprende mais. Consegue formar frases, até um pouquinho mais rápido ainda, com o tempo, assim. Então acaba... Com o tempo, você vai conseguindo se adaptar. Então, fica tranquilo. Você tem algum método assim que você tem usado que acelera? Cara, eu tentei só mesmo viver ali Argentina, então com os perrengues também foi... Só isso já te dá um aprendizado assim... muito diferente do que qualquer curso teórico que você faça. Sim, e tendo que correr atrás dos perrengues, tendo que resolver as coisas, então você vai acabar, sim ou sim, aprendendo mais ali. Mas, Júlia, por mais que a gente se prepare em relação ao exame de proficiência, que precise disso, é importante a pessoa chegar aqui já com um nível legal, né? Principalmente para conseguir se comunicar, pedir informação e também para saber se virar consequentemente aqui. Porque... você precisa, sim ou sim, conseguir se comunicar para você ter uma boa adaptação na cidade. Porque, assim, muita gente também desiste porque não consegue se adaptar, não consegue fazer amizades, mas é porque não consegue desenvolver ali... Se fecha, se fecha, tem vergonha. Sim. E precisa se desafiar. Aqui é um aprendizado novo,
seja do idioma, seja da cultura, seja da sua maturidade, daquilo que você está se desenvolvendo enquanto pessoa, e isso é o dia a dia, é aquilo que você vai aprendendo, né? Tem que estar aberto a isso, mas o idioma é muito importante, sim. Se você puder, já do Brasil, já se prepare, não só para a questão da prova de proficiência, que é uma coisa, e falar fluentemente é outra coisa. Então é importante você saber que são dois mundos diferentes e que você precisa navegar por esses dois mundos aí. Júlia, e as aulas? Assim, a galera tem também dúvida de como funcionam as aulas em La Plata. Então, na UNLP, a gente tem a plataforma da própria faculdade, onde já tem as aulas teóricas gravadas. Então, assim, o professor vai estar um dia dando aula e tudo mais. Então, você já tem todo o suporte da faculdade. Mas, assim, não se fixa apenas nas aulas. Vá buscar em livro, vá buscar em algumas outras métodos também, do jeito mais fácil que for adaptar para você. Já a gente tem presencial também, não exceto online, gente, por favor. Ah, tem gente que fala, né? Sim. Ah, mas é muita aula online. Falam que você faz medicina sem presencial. Uhum. Não. Você tem as aulas presenciais, sim. Você vai para a sala de aula, você tem contato com o professor, ele te explica a matéria. Assim, mas não ao ponto de tudo que você tinha que ter visto em casa. Você precisa estudar a matéria inteira em casa. Você vai para ali para fazer uma revisão, para tirar uma dúvida. Então, assim, tem a aula, mas você já precisa ir preparado para ela. Não fique esperando que o professor vai te dar de bandeja tudo que você precisa saber. Você precisa ir buscar esse aprendizado. É isso que prezam muito aqui na Argentina, você ser o ativo do seu estudo. Você tem que buscar sempre aprender mais. E por você. E por você. Não esperando que os outros venham. E talvez esse seja o nosso maior desafio aqui, porque a gente aprende de uma forma diferente. Sim, no Brasil, no Brasil os professores dão aula. A gente é estimulado a aprender. Sim. Então a gente precisa de receber um estímulo para que a gente aprenda. E aqui a gente precisa estimular o professor a nos ensinar. Sim. Eu acho que aí está uma grande diferença e que quando você demora a entender isso, você demora a fazer as coisas andarem também. Tanto que a fase de adaptação daqui mesmo é até você conseguir pegar o jeito de cada matéria de estudar, porque cada matéria é diferente. Uhum. Você não vai estudar anatomia igual você estuda para histologia. Claro. Então, assim, é uma fase de adaptação, você vai encontrar um método de estudo para cada. Então, esses pelo menos 6 meses são os mais desafiadores e os mais difíceis aqui na Argentina, porque você vai estar se adaptando a tudo, ao método de estudo, à faculdade, ao idioma. Então, tipo, é normal ter perrengue, é normal se estressar, então vamos com um pezinho um pouco no chão também. Eu vejo a galera, Júlia, muito falando a respeito da estrutura da universidade lá em La Plata e tudo mais. Você, obviamente, já rodou ali por algumas áreas de algumas aulas que você já teve. O que você achou? Assim, realmente a faculdade parece um hospital público. Mas ela supre todas as necessidades dos alunos, não falta. A gente, nas aulas de histologia, por exemplo, a gente não tem aulas com os microscópios, mas isso não interfere em nada no nosso aprendizado, porque os professores, eles colocam todas as lâminas em slides também, eles explicam pra gente, é possível identificar tudo. Então, assim, não falta, então, assim, também não prejudica. Talvez o fato de ser pública, obviamente, os recursos são um pouco mais escassos. Exatamente. Ou demoram mais para chegar, ou chegam não da forma como deveriam chegar. E também por conta de tanta gente. Muita gente em La Plata, que é o que eu falei no início aí, que em algum momento eles vão criar algum processo diferente, porque tem muita gente. Então, sim, se a gente comparar com uma universidade particular, que tem mais acesso a recursos, que tem uma gestão diferente do que uma gestão pública, talvez encontre ali uma situação mais moderna, Sim. Salas mais modernas, equipamentos mais modernos e tudo mais, mas não quer dizer que aquilo que você tem hoje vai te deixar atrás. Não, muito pelo contrário, a estrutura não prejudica em nada, realmente você precisa correr atrás para estudar. Porque com a estrutura da faculdade não vai fazer falta. Todas as suas aulas são em La Plata? Todas no em La mesmo Plata, lugar, sim. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora. E depois, acho que no 3º ano começa a ir pro hospital. Aí já muda. Aí já muda, mas tipo, é perto também. Júlia, e como tem sido suas provas lá? Como são os exames? Então, atualmente eu só tenho provas de múltipla escolha e
PINTs, que é por identificação da peça anatômica ali. Mas tem a possibilidade de ter a parcial oral, dependendo da cátedra que você escolher, de anatomia, ou apenas no exame final de cada matéria, porque é normal ter os exames finais de orais em toda a UNLP, e a partir do segundo ano já começa a maioria tudo oral. Explica o que é cátedra, que então, falou, o pessoal deve estar boiando aqui. O que são as cátedras? São turmas de anatomia, tem 3 atualmente, a A, a B e a C. A A é a única que tem a prova parcial totalmente oral. A B, que é a que eu tô, é por PINTs, que é a identificação da peça. E a C, que já é tanto B quanto A ali, PINT e você oral. Escolhe qual delas Sim, você quer participar. É isso, no começo do ano você tem as inscrições das matérias e você escolhe a cátedra e a comissão, que são as turmas ou os horários também que você vai fazer essa matéria. Legal, não fica você aí com medo de exame oral, você ouviu a Júlia falando sobre isso, porque você vai ter em qualquer universidade, tá? Não é porque é La Plata ou você ouviu falar de outra universidade, e se você está aí procurando por alguma universidade que não tem exame oral, esquece, porque isso é uma prática normal aqui da Argentina, tá? Você vai sim passar por isso, não tem que ficar com medo, tá? Tenha medo aí do que você está passando hoje, da decisão que você tem que tomar hoje, do seu problema de hoje, tá? Deixa isso para depois, lá na frente, você vai ver que esse problema nem vai ser tão problemático assim quanto você imagina. Isso porque você vai estar mais preparado, mais preparada para o exame. Hoje, obviamente, você não está, então vem aquele medo. Lá na frente, as coisas mudam, né, Júlia? Hoje você já se sente mais preparada para o exame final. Hoje mesmo acredito que eu conseguiria fazer uma parcial oral. Conseguiria não, consegue. Consigo, mas eu ainda não tive essa experiência. Mas, assim, acredito que o idioma não vai ser nenhuma barreira. Então, assim, caso tenha alguma dificuldade, vai ser por conta do conteúdo ali, porque, gente, é difícil. Claro. É difícil. Lógico, é muita coisa para você estudar. Sim, eu mesmo escolhi não fazer parcial oral no momento para eu me adaptar ao idioma. Mas você vai passar por isso. Exatamente. Essa dor você vai ter. Sim. Mas eu falei da rotina. Como é que como é, né, a sua rotina de estudos hoje? Bom, agora nesse segundo semestre eu tenho aula de terça a sexta. A sexta? Isso, de terça a sexta. E sexta. Não, de terça a sexta. Tá. Antes eu tinha de terça, quinta e sexta só. Mas agora adicionou mais uma matéria. E assim, vou pra faculdade, se eu quiser ficar lá o resto do dia também estudando, posso ficar, porque a faculdade tem toda a infraestrutura também de biblioteca, você pode estudar em qualquer outra biblioteca, sem ser só de medicina lá. Então, assim, ou pode voltar pra sua casa também, chegar 10 minutos antes da aula e tá tudo bem. Então, é bem tranquilo. Tenho terça-feira anatomia, quarta sociales, quinta histe e embrio e sexta biologia. Então, tipo, eu que escolhi esses dias porque fica mais fácil pra mim, porque não me atrapalha estudar nenhuma matéria, não atrapalha estudar pra outra, então acaba ficando mais tranquilo e também não cai nenhuma prova no mesmo dia da outra. E é estranho você falar, eu escolhi isso, porque no Brasil a gente não está acostumado a escolher, é o que está lá, decidido, definido já dentro de um calendário lá que E aqui não, né? Você tem essa liberdade, assim como as provas orais são comuns nas universidades, essa liberdade de escolher também é muito comum aqui nas universidades da Argentina, tá? E a sua relação com os professores, o que você tem achado? Os professores, eles são muito bacanas, são bem gente boas, eles explicam a matéria mesmo, assim. Se você tem dúvida, eles vão ali, tenta te explicar o máximo possível ali, mas vá aberto a aprender, pergunta mesmo, não tenha medo, porque você tá ali justamente para aprender, para conversar com o professor. Então, assim, pergunta, eles não vão achar ruim de te explicar. Eles têm paciência, eles pelo têm menos paciência no começo, com o idioma, com o brasileiro. Sim, tanto que eles até brincam às vezes com os brasileiros também, assim, e é bem de boa. Claro, vai ter alguns que vai ser um pouco mais fechado e tudo mais, mas tem outros que a maioria, assim, é mais aberto também por conta do idioma. Às vezes brinca, assim, às vezes tenta até lançar um português. Então, assim, é normal, então tenta ir sempre aberto para as aulas, para aprender, para perguntar, é bem importante. Legal. Eu vejo algumas pessoas às vezes falando que sofreram por parte de professores algum tipo de preconceito, assim, você já viu alguma coisa do tipo ou sofreu isso? Eu não, mas, tipo, conheço gente que sofreu, mas, tipo, isso você vai ver normalmente aqui, porque
infelizmente, é a realidade. Mas, assim, não acontece sempre. É um caso ou outro, isolado. E sim, pode ficar tranquilo. E se acontecer também, comunique a diretoria da faculdade, vá com o centro estudantil, que eles vão tomar todas as providências necessárias também. Eu acho que isso acontece, de fato, em qualquer lugar do mundo. Sim. Há isso. E os casos, quando acontecem, são chatos e tomam uma proporção de conhecimento Sim. gigantesco, e aquilo acaba aqui virando, parece-me que é uma rotina. E você falou aqui, eu lido muito bem com os professores, eles são pacientes comigo e tal, mas porque você tem essa autodidática de ir, de perguntar, de estudar, de se desenvolver com o Sim. idioma e tal. Isso é muito importante, Júlia. Muito legal, muito bom ter compartilhado aqui com você essas ideias e tal. Acho que vai ajudar muita gente. A gente não tem tido muito conteúdo de La Plata. Sim. E aqui a gente pode conversar sobre a cidade, sobre a universidade, sobre sua experiência, sobre sua preparação, um pouco dos seus pais, enfim, um monte de coisas que vai ajudar a quem está ali assistindo a tomar essa decisão de ir para La Plata, ou de vir para a Argentina. Sim. Enfim, eu acho que tudo isso colabora para ajudar a levar esse conteúdo para a galera. Pensando nessa galera que está ali estudando hoje, a possibilidade de vir, que você diria para quem está pensando em ir para La Plata, por exemplo? Venha aberto a aprender. Saiba também que vai ter os percalços, você vai ter dificuldade com alguma matéria ou outra. E também é normal você se sentir atrasado. Vai ter gente também que vai estar recursando matéria, e isso é totalmente normal. Você já tem que vir com um pensamento que pode acontecer com você e você não pode se deixar abalar por conta disso. Quase perdi uma já esse ano, então, assim, realmente foi, assim, bem difícil, mas, assim, coloquei na minha cabeça que se acontecer, ano que vem eu recurso e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, venha aberto, venha, assim, sabendo que pode ocorrer. Não desista na primeira dificuldade que tiver, porque é assim que se formam os melhores médicos, com as dificuldades mesmo, e é assim que você vai conseguindo se tornar tudo isso nessa carreira. Olha, falou aí, parecia que tinha até uns 40 anos de idade aí, falando, dando opiniões, dando suas dicas, suas informações, eu acho que são importantes. Tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no canal também. E, Júlia, obrigado de novo, tá? Obrigado, valeu, todo o sucesso para você. Obrigada. Eu acho que você tem um caminho incrível. Agradeço muito ao Papai do Céu de ter colocado você aqui no nosso caminho, porque a gente pôde te conhecer. Eu conheci seu pai também, que é uma figura incrível. Aliás, abração ao Alessandro aí, que com certeza está assistindo a gente. Quero estar na sua formatura. Vai Não só estar. eu, todo mundo que está aqui quer estar presente lá na sua formatura. Então, por favor, não esqueça da gente. Não, pode deixar, vai ter o convite. Por favor, porque às vezes as pessoas vão chegando lá no terceiro, no quarto, e nem vão lembrando da nossa carinha feia. Não faça isso, mande aqui o convite da nossa formatura. Sim. Obrigado de verdade, obrigado a você aí também que pôde ficar assistindo a gente. Espero que você tenha gostado. A gente vai trazer mais papo com o Jaleco aí, com vários outros convidados que eu já tenho aqui em mente, para a gente trazer mais conteúdos como esse, não só de La Plata, de Buenos Aires, mas de outras cidades, de outras universidades, de outros temas também, pessoas que estão aqui se comunicando com você aí do outro lado, beleza? Não esquece também de, antes de sair do vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita, beleza? Vou de Numes, vem você também, te espero, valeu!